Como era o perfil do marinheiro da Marinha do Brasil nessa época? Os oficiais vinham de uma elite nacional. A escola naval era muito pequena, então os oficiais, os aspirantes eram muito escolhidos, e eles pagavam pelo seu enxoval, não era tudo de graça, muito pelo contrário, eram turmas de 15 oficiais, 16 oficiais, eram turmas pequenas. Nessa época início do século XX, já existia a escola naval? Existia a escola naval, existia essa escola naval. A escola naval, ela ficou um tempo na Ilha das Enxadas, durante algum tempo. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela foi para a Angra dos Reis, mas basicamente a maioria dos oficiais vinha da Ilha das Enxadas, a maior parte deles. Os oficiais eram muito bons oficiais, de um nível educacional muito alto, mas as praças não. Ser da Marinha naquela época era um castigo, né? Se dizia, as velhas avós diziam, esse menino melhorar, vou mandar ele para a Marinha. Ser marinheiro no início do século XX, final do século XIX, realmente era uma coisa muito dura, muito exigente, né? Porque trabalhavam em condições muito inóspitas, né? Eles tinham, aqueles que iam ser foguistas, trabalhar nas caldeiras, era 45, 50 graus de temperatura, né? O esforço físico, inclusive a transição do navio a vela a carvão, e é muito bem discutido pelo Adolfo Caminha, do Bom Crioulo, do romance brasileiro, que ele conta exatamente como é que era o marinheiro do final do século XIX e início do século XX. Então, os marinheiros eram homens sacrificados, homens que a maior parte deles não era voluntária. Faziam serviço militar obrigatório e muitos realmente abandonavam o nível de deserção. Pode parecer que fosse alto, mas não era muito alto o nível de deserção, mas a vida era muito, muito sacrificada, muito, muito difícil, né? Não tem hoje em dia as facilidades que um praça tem. Hoje em dia, o praça da Marinha tem universidade, outro padrão. Mas naquela época, não. A maioria não conseguia ler, não sabia ler, e Fronteira ficou preocupado com isso e colocou o capelão de bordo para ensinar os praças a ler durante a comissão. Então, realmente, a diferenciação entre oficial e praça era muito, muito acentuada naquele período. Aproveitando o que você acabou de falar para a gente aí, tem um episódio que você contasse aí, que você também relata no seu livro, um episódio de uma briga, né? Lá no Nordeste. Marcos, que acabou unindo mais aí o pessoal. O que aconteceu? Quando os navios... Essa história é interessante. Essa história é interessante. Um pouco antes da divisão chegar em Recife, os cruzadores, né? Um navio chamado Deodoro, era o encouraçado Deodoro, atracou 2 semanas antes em Recife. E durante uma altercação num prostíbulo, um marinheiro se atritou com um policial. E houve uma briga na cidade, a partir daquela altercação entre os dois. Em que se criou, houve inclusive alguns tiros dados contra os marinheiros, houve revide dos marinheiros e um dos policiais ficou gravemente ferido nessa briga. Envolveu o governador do estado, envolveu o que era presidente, chamado na época presidente do estado, envolveu o comandante militar da área, era o general Cardoso, enfim. E o comandante da divisão, que era o almirante. Eles todos foram chamados ao gabinete do presidente do estado, todos resolveram fazer uma anistia, como se nada tivesse acontecido. Mas o resquício ficou daquela briga entre os marinheiros do Deodoro com a polícia de Recife. Quando a divisão chegou 2 semanas depois, muitos amigos que haviam brigado eram amigos marinheiros da DNOG. O que aconteceu? Na terceira, quarta noite, nova altercação. Dessa vez muito mais grave, porque foi a noite toda de briga. E os oficiais da divisão participaram do lado dos seus marinheiros. Quer dizer, a minha concepção é que a partir dali começa o espírito da DNOG, dos oficiais lutando ao lado dos praças. A gente poderia dizer, se não for um exagero, que a DNOG nasceu ali, então. Nasceu. Para mim, ela nasceu ali, como espírito de equipe, naquela briga, naquela noite. Todos brigaram. Os oficiais e as praças. E houve uma morte de um marinheiro da DNOG. Levou 3 tiros. Esse foi o ponto ruim desse daí, né? Positivo por causa da união. E ruim por causa do desentendimento com a polícia, com a divisão. Inclusive, no sepultamento desse marinheiro, que era do Rio Grande do Sul, o comandante fez um discurso atacando a polícia de Recife. E teve um efeito muito negativo, porque ele era pernambucano, esse comandante, é o Castro de Silva. Então houve um efeito, a sociedade foi reclamar, como é que o pernambucano fala mal dos próprios repórteres pernambucanos, ele depois foi o jornal se explicar, não é bem assim, é apenas um grupo de marginais que chamam de policiais. Né? Então, mas o espírito da DNOG começou ali. Gerou uma repercussão isso. Muito, muito. Eu tive a oportunidade de pesquisar nos jornais da época
São dias e dias comentando a briga, dias e dias. E os jornalistas ficaram a favor da divisão naval brasileira. Ficaram contra a polícia. Né? Então foi uma coisa que ali forjou o espírito da DNG. Engraçado que esse tipo de situação a gente vê muito tem muitos filmes, né, que tem isso. Exatamente. O pessoal da tropa não é muito unido, mas aí surge um efeito, um conflito, uma briga, alguma coisa, que todo mundo se une. Resolver o problema. Exatamente. Cena de filme, dá um filme. Cena de filme, dá um filme. Né? E todos correram, inclusive, para um bar, e os oficiais também. E eles lutavam de navalha, os marinheiros tratavam de navalha, né? E a polícia com revólver, cacetete. Então todos ficaram dentro esperando a polícia chegar. Né? Até que chegou um oficial. Calma, pessoal, está tudo terminado. Então foi realmente uma cena... A guerra não é aqui, a guerra é lá, é lá vamos para a guerra ainda. Né?